Gravando neste computador. Muito bem. Tornamos a nossa aula, né? Dando continuidade aos aspectos tributários que são mais importantes. Falávamos, no último caso, do princípio da não cumulatividade, né? Que houve aí uma explicação inicial sobre a questão envolvendo a incidência do imposto em cada etapa produtiva naquilo que foi agregado de valor pelas indústrias, né? E seria, na verdade, também outra disciplina constitucional. Basicamente, a não cumulatividade é especificada em tributos, tributos bastante peculiares, basicamente tributos incidentes sobre o consumo, que sofrem mais esse ônus, né, de cada etapa produtiva ter diferentes valores agregados, e a preocupação que a legislação tributária tem em relação à incidência deste tributo, de forma a cobrança se dá unicamente em relação àquilo que foi agregado em cada etapa do processo produtivo. Do contrário, a gente teria aí um tributo absolutamente cumulativo, o que tornaria para nós, consumidores finais, os produtos muito mais caros do que eles são atualmente. Bom, falando sobre esse caso da não cumulatividade, eu dei um exemplo bem simplificado aqui para vocês, sobre como incidiria essa carga tributária em cada uma das etapas do processo produtivo, né? Me creditando nas etapas precedentes, com as matérias-primas e produtos intermediários, e o débito do tributo seria na venda subsequente dessa produção, faria um encontro de contas, compensaria meus créditos com meus débitos. Se eventualmente tivesse saldo de débito a pagar, emitiria a guia de arrecadação de receitas estaduais e realizaria o recolhimento do tributo para os estados. No caso do IPI, é a mesma lógica, só que seria através de DARF, Documento de Arrecadação de Receitas Federais, de competência da União Federal. Ainda temos ainda o PIS/COFINS, né, que são duas contribuições sociais, espécie tributária de contribuições, e que também tem a sua modalidade de incidência chamada não cumulativa. Muito bem, falaremos especificamente em relação a cada um desses impostos nos momentos adequados, né? Esse acho que não é o momento nem o fórum mais correto em termos de indicação específica de cada um dos tributos. Então, dando continuidade à nossa disciplina de hoje, a gente tem aí a norma constitucional ou princípio da seletividade, né? Que é um princípio decorrente da capacidade contributiva e da isonomia, que nós já comentamos aqui previamente na nossa disciplina, né? Aplica-se obrigatoriamente ao IPI, ou seja, a norma constitucional determina a seletividade obrigatória para o imposto sobre produtos industrializados e de forma mais facultativa para o ICMS, que é espécie tributária impostos de competência dos estados, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E estabelece que a alíquota do imposto, né, essa seletividade ela estabelece que a alíquota do imposto será inversamente proporcional à essencialidade do produto. Assim, quanto mais essencial o produto, menor será o imposto. Então, o que diz essa essencialidade, né? A essencialidade parte do pressuposto de que existem produtos que são consumidos, né, pelas pessoas, que são os chamados de gêneros de primeira necessidade, né? Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar muito dessa terminologia, né? Gêneros de primeira necessidade. Há um pressuposto de que esses gêneros de primeira necessidade, por serem absolutamente essenciais para a vida das pessoas, né? Deveria sim, então, obrigatoriamente em relação ao IPI,
ter alíquotas menores, né? Enquanto que para o ICMS, a gente chama isso de conteúdo programático, ou seja, não é obrigatório, mas na medida em que possível para o ICMS também seguiria a mesma lógica. Gêneros de primeira necessidade teriam uma alíquota, ou enfim, uma incidência destes impostos, como a carga tributária é menor, tratando-se de produtos mais essenciais. E aí eu deixo uma pergunta, inclusive, para que vocês possam participar, né? Obviamente, a quem tiver interesse. Vocês concordam com isso, né? Pode até escrever no chat se não quiserem se manifestar pessoalmente, mas vocês acham que existe essa possibilidade, né? Existe essa lógica? Faz sentido para vocês, racionalmente falando, alíquotas de impostos menores para produtos de primeira necessidade? Vocês acham que isso é uma correlação que faz sentido? Eu queria uma opinião aí de quem quiser e pudesse manifestar. Eu gostaria de ver alguém aí se manifestando. O que vocês acham? Não fiquem acanhados, gente. Pode falar o que vocês acham. Eu acho que como é, né, produto de primeira necessidade, né, se você coloca mais imposto direto sobre isso, se dificulta, né? Desculpa, professor, tá difícil hoje. Não, Mas tranquilo. produto de primeira necessidade, em tese, deveria ter menos dificuldade para as pessoas conseguirem, né? O imposto seria uma barreira a mais. E aí, o que você está me dizendo, basicamente, traduzindo, seria como são produtos de primeira necessidade, você tem o entendimento que se a carga tributária, quer dizer, você parte do pressuposto que a carga tributária ela acaba impactando na precificação do produto. E tendo como isso como premissa, né, que o tributo incidente sobre o produto ele impacta diretamente sobre sua precificação, a lógica ao contrário, a lógica inversa também seria aplicável de que, reduzindo a carga tributária sobre produtos de primeira necessidade, logo eu tornaria o preço desses produtos menor, o que, por consequência, facilitaria a aquisição pelo mercado consumidor, né? É isso, né, Vitor? Isso. Perfeito. Bom, por que eu preferi parar um minutinho aqui nessa questão da seletividade? Acho que existem alguns aspectos que são muito interessantes de serem analisados. E aí a gente entra um pouquinho aqui em economia, em racionalidade, em economia comportamental, em até contabilidade de custos, contabilidade gerencial, porque a gente começa a falar de precificação de produtos. Bom, o Guilherme também colocou uma manifestação aqui que eu acredito que deveria ser, mas lembro que as alíquotas sobre energia e água são maiores que as demais. Exatamente, as alíquotas de ICMS sobre energia são altíssimas, né? Altíssimas. Bom, passando um pouquinho nessa lógica, por que eu preferi parar? Porque eu acho que isso é bastante interessante, que envolve uma multidisciplinariedade bem grande. Primeiro, a gente não pode estabelecer como premissa que a redução da carga tributária terá um efeito imediato sobre preços. Seria o mesmo que eu dissesse para vocês, contadores, né, que a redução de custo de produção significaria redução do preço cobrado no adquirente subsequente. É verdade que eu posso afirmar isso em termos de contabilidade gerencial? Não é verdade, né? Você sabe muito bem que contabilidade gerencial, na formação de preço, sim, obviamente eu levo em consideração o custo de produção, né? E aí tem aqueles métodos de custeio, para absorção, ABC e blá, blá, blá. Bom, parametrizo o meu custo. Aí eu vou para a contabilidade gerencial. Como é que eu estabeleço um preço de um produto ou um serviço? Bom, eu tenho que partir, obviamente, do custo de produção. Eu não posso cobrar menos que o custo, porque senão a lógica é
prejuízo. E aí eu volto para a contabilidade societária, que eu tenho uma demonstração do resultado do exercício, né? Então, menos do que o custo e despesa, né? Aí a gente começa a falar de margem de contribuição, menos do que isso, meu negócio não é viável. Então, vejam que interessante como as computabilidades se conectam, né? Você aprende a fazer custeio, você aprende a precificar e você aprende a ver o resultado da sua precificação com custeio na contabilidade societária, que seria a demonstração do resultado do exercício, né? Então, vejam que interessante. Eu não posso afirmar, de acordo com a contabilidade gerencial, que uma redução de custo de produção terá como impacto imediato uma receita a menor, porque é isso que vocês estão me dizendo. E não é só vocês, tá, gente? A lógica humana parte desse pressuposto. É muito interessante a gente ver as pessoas, né, com senso comum partirem desse pressuposto, né? De que, bom, reduzir o custo, o cara vai repassar a redução do custo para mim. Não. Na contabilidade gerencial, a gente parte do custo e despesas, forma lá, e aí a gente tem aquela taxinha mínima de atratividade, né? Que vocês sabem muito bem. Taxa mínima de atratividade é a taxa sem risco, né? Que a gente tem em Selic, mais uma taxa mínima para mim, empresário, para correr risco. Para eu começar a fazer um negócio. Eu não vou abrir uma empresa e começar a fazer um processo produtivo se eu não tiver um retorno acima do que eu pegar esse dinheiro e deixar no banco. Concordo com isso? É a taxa mínima de atratividade. Eu não vou entrar num negócio se eu não tiver um retorno maior do que deixando o dinheiro no banco. Senão eu deixo o dinheiro no banco, eu não vou ser empresário. Para que eu vou ser empresário? Então, a redução do custo não tem impacto imediato em termos de precificação. Ela tem impacto imediato em termos de margem de lucratividade, né? Quanto menos custo eu tiver, maior a minha margem de lucratividade. Mas professor, mas isso vai da boa fé do empresário de repassar isso para o consumidor. Aí, lógico que eles vão sempre querer maiores lucros, mas aí você está meio que deixando isso na mão do empresário, certo? Bom, Giovana, aí a gente está com você pôs uma questão de moralidade que é interessante. Eu não chamaria de boa fé. Eu chamaria de o risco que o empresário corre versus o retorno. O empresário ele não é obrigado a repassar a redução de custo. Eu não tenho nem obrigação moral de fazer isso. Sob a ótica moral, vamos para a moralidade, né? Moralidade, se a gente for para uma moralidade cristã, por exemplo, talvez sim, porque aí a gente vai começar a falar de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que dentro das suas análises, né, sobre a religião, havia uma condenação absurda sobre o lucro, né, que é a usura, né, chamada usura nas religiões cristãs. Cristã católica, obviamente, né? Quando a gente fala de religião cristã protestante, com Martinho Lutero, por exemplo, que houve ali a reforma da igreja, né, que vocês lembram lá de história do colégio, a grande briga do Martinho Lutero era falar, eu posso ter lucro. Lucro, inclusive, é uma coisa que Deus protege. Deus é a favor do lucro. Não sei de onde veio essa moral religião católica de que o lucro é condenável. E nós, como brasileiros ocidentais, com maior influência do catolicismo, temos essa observação que você colocou. É boa fé do empresário transmitir a redução do custo. Não! Veja bem, eu não sei o dia de amanhã, Giovana. Concorda comigo? Vamos lá para a contabilidade gerencial. Vamos sair da parte da moralidade. Mas eu concordo, realmente. Eu não sei. Deixa eu só concluir. Vamos para a parte da contabilidade gerencial. O que a contabilidade gerencial nos ensina muito? Ela nos ensina muito a ter uma tentativa de previsibilidade do futuro. Porque a contabilidade, a gente brinca que o contador é o profeta do eu já sabia. Por que profeta do eu já sabia? A gente registra eventos passados. Qual que é o potencial preditivo de eventos futuros que a contabilidade nos traz? Nenhuma.
Essa é a grande crise da ciência contábil. Inclusive, se vocês quiserem pesquisar isso, não sei se vocês já tiveram teoria da contabilidade ou se vocês vão ter, mas o legal da disciplina de teoria da contabilidade é fazer as críticas sobre a ciência contábil. E o poder preditivo da contabilidade é absolutamente questionável, porque a gente faz registro de eventos passados. Enquanto a contabilidade gerencial, o grande negócio da contabilidade gerencial é tentar dar um poder preditivo. E ao tentar dar um poder preditivo na contabilidade gerencial, muitas vezes a gente insere ali uma variável que é de risco. Poxa, eu não sei como é que vai ser daqui para frente. E se acontecer um coronavírus 2 em 2021? Né? Se acontecer sei lá, uma gripe suína, que, sei lá, uma gripe do macaco, que um chinês maluco resolveu comer um macaco, em vez de comer um morcego, aí pegou uma bicheira qualquer e transmite o mundo inteiro de novo. Não sei. Não sei. Pode ser. A gente teve essa experiência em 2020, que foi extremamente impactante para todos os negócios. Há uma expectativa, se você conversar com médicos infectologistas, que a devastação ambiental, ela causa como consequência obrigatória o contato do ser humano com doenças que são de cunho de espécies, de outras espécies, que não chegam na gente, não deveriam chegar na gente. E quanto mais a gente vai destruindo a natureza, vai absorvendo, né, os custos, quer dizer, a matéria-prima natural, mais contato com animais a gente tem, animais silvestres, né? E mais riscos nós temos de acontecer um novo coronavírus, com impactos catastróficos. Por exemplo, o ebola. O ebola é um exemplo disso. É o contato do ser humano com uma espécie específica de símio, que faz uma transmissão interespécie, e é uma doença tão grave que não tem cura. Assim, o cara que sobrevive ao ebola é 1 a cada 1 milhão. Então, o risco de nós termos um coronavírus de novo é grandíssimo. E aí a contabilidade gerencial vai pegar esse risco e vai falar, vamos guardar um dinheirinho aqui. Vamos guardar um dinheirinho. E, portanto, eu não posso repassar essa redução do custo para o consumidor. Eu não sei o que vai acontecer no que vem. E aí vem o poder preditivo, ou a tentativa de poder preditivo da contabilidade gerencial. Então, não é uma questão moral eu não passar a redução do custo. É uma questão de preservação e continuidade da entidade. É claro, não acontece o evento preditivo na contabilidade gerencial de risco, isso se reverte ao desconstituir uma provisão, que aí a gente volta à contabilidade societária, e vai isso como lucratividade no bolso do acionista, do cotista, etc. Agora, também nós não podemos observar isso como um efeito ruim. Afinal de contas, esse é o cara que corre o risco. Esse é o cara que criou um negócio. Nós aqui, consumidores, consumimos se a gente quiser. Você não é obrigado a comprar um produto. Você pode comprar de outra marca. Obviamente, se a gente está falando de produtos de primeira necessidade, você pode comprar de outra marca, que esteja num preço mais acessível. Mas o que eu quero dizer, assim, o empresário incorre no risco. E se ele está no risco, ele, obviamente, está com a maior possibilidade de ganho. Aí a gente começa a falar de finanças, né? Lá com o modelo de Markowitz, né? Lá de 1900 e bolinha, aquele artigo seminal que provavelmente o professor de finanças trabalhou aí com vocês. E um dos aspectos essenciais e torna esse artigo do Markowitz como um dos mais importantes é que ele mostra exatamente que o ganho está no risco. Sem risco eu não tenho ganho. Então o empresário está no risco. Bom, fugindo dos aspectos morais católicos, eu não tenho nenhum outro firmamento, nenhum outro aspecto que me permita dizer que a redução do custo tem que ser repassado para o cliente. Ei, Giovana, desculpa, eu te interrompi. Agora você pode concluir a sua objeção. Não, professor, eu concordo, mas é que quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de grandes empresas que provavelmente têm grandes reservas para, né, como você disse, futuros incertos, e que, na verdade, realmente essa variação, essa diminuição no custo iria para o bolso dos acionistas e em questão de margem de lucro, aumentaria a margem de lucro. Então, eu não sei, eu acho que é meio complicado, porque... eu acho meio complicado essa situação.
Não, eu entendi a sua objeção, mas eu ainda continuo tendo a percepção de que a sua observação tem um cunho mais de moralidade do que propriamente de eu tenho que repassar essa redução de custo por um tratamento de boa-fé. Outro dado interessante, tá, Giovana? É que aí a gente começa a falar de economia. Racionalidade econômica, né? Um exemplo clássico, eu acho que é interessantíssimo de redução de custo tributário que as pessoas reclamam, né? Governo federal reduz o PIS/COFINS sobre combustível. Aí toda vez que o governo federal reduz a tributação sobre combustível, vai a Globo, vai a Bandeirantes, vai todos os canais de comunicação na rua falar com o consumidor. Você viu que reduziu a tributação sobre o consumo? Aí vem o cliente e fala, mas é um absurdo, né? Eu não estou sentindo essa redução do custo na bomba. Na bomba o combustível continua o mesmo preço. Aí a gente entra numa parte econômica bastante interessante, né? Primeiro que combustível é demanda inelástica, né? Se eu subir o preço, eu vou continuar comprando combustível, porque não tem como. E aí eu entro no comentário do Guilherme, né, que as alíquotas de energia elétrica são altíssimas. Pouco importa se a alíquota é alta, é demanda inelástica. Eu vou precisar de consumir energia elétrica. Não tem como, na atualidade, eu não consumir energia elétrica. Não tem como eu viver sem combustível. Ainda que você não tenha carro, indiretamente isso vai te afetar. Você anda de ônibus, usa transporte público, energia elétrica para o metrô, para o trem, combustível para o caminhão que traz de um centro de distribuição arroz para você comer na sua casa. Então, assim, é uma demanda inelástica. A redução do custo tributário não vai redundar em redução de preço. Ponto. A única coisa que vai fazer a redução de preço em demanda inelástica é competição. Se eu possibilitar trocentas mil empresas explorarem petróleo no Brasil e trocentas mil empresas poderem distribuir os derivados do petróleo no Brasil. Se eu só fechar a produção na Petrobras, acabou, é monopólio, é demanda inelástica, não vai acontecer. Eu não vou ter competição de mercado. Não tem como reduzir preço em demanda inelástica, a não ser através de uma competição. Ou, no futuro, eu conseguir outros meios de energia, né? Outros meios de poder fazer esses mesmos serviços, ou, enfim, com outros meios energéticos, né? Mas, por enquanto, a energia elétrica vai continuar, Cássio, o Estado Professor, vai continuar subindo o preço de imposto sobre energia elétrica porque é demanda inelástica. Sim, Giovana, pode fazer seu comentário. isso não entra em conflito também com o que o senhor comentou na primeira aula, que foi aquela aula presencial, quando o senhor falou sobre reforma tributária, quando o senhor falou sobre tributar os bens de consumo das pessoas mais ricas, não tributar diretamente a renda, quando falam de grandes fortunas. O senhor chegou a comentar de aumentar tributo em relação, por exemplo, a uma Ferrari. O senhor tinha dado exemplo da Ferrari, certo? Ou eu tô Não, confundindo? na verdade, na reforma tributária, Giovana, o que eu comentei foi que o pressuposto da reforma tributária é ter uma alíquota única sobre bens de consumo, com um imposto único. E aí eu dei o exemplo da Ferrari, que o consumo para pessoas mais ricas são consumos de bens com maior valor agregado. E, portanto, se eu estabeleço uma alíquota única incidente sobre o consumo, essas pessoas acabam sendo numeralmente mais oneradas. O pobre vai ser menos onerado e o rico vai ser mais onerado, com uma alíquota única flat, né? Que a gente chama de alíquota, que a gente chama de Slim, né? VAT Slim, Slim VAT, que é um VAT com alíquota única, né? Que esse é o objetivo da reforma tributária. Não é o que acontece hoje. O que acontece hoje é essa suposta seletividade, né? Em que parte do pressuposto que alíquotas diferentes para produtos de primeira necessidade, alíquotas menores, vai redundar em queda de preço. O que a gente observa não é a realidade, né? Não é essa a realidade. Portanto,
Se não é essa a realidade, vamos colocar uma alíquota única de tributação, que isso sim vai redundar em uma carga tributária maior para o rico. Porque esse cara consome produtos de maior valor agregado, entendeu? Foi isso que eu comentei a respeito de reforma tributária e tributação sobre o consumo. Entendi. Ok? Outro detalhe que eu comentei também é que alíquotas seletivas normalmente beneficiam ricos. Vou dar um exemplo prático para vocês. Por exemplo, todos aqui concordam que livros são bens de primeira necessidade? Livros. Quer seja de literatura, quer seja livro de escola, quer seja livro universitário. Todos aqui concordam que livros são essenciais? Sim. Sim, né? A Lilian falou um sim bravo. Sim! Quem mais? Todo mundo concorda, né? Todo mundo de acordo que livro é essencial. Eu tô de acordo, mas se alguém não tiver de acordo, me diga. Também tô de acordo. Sim, perfeito. Vocês sabiam que livros são imunes a impostos? Todos aqui sabiam que livros são imunes? Ou seja, não pagam impostos? Não, eu não. Sim, livros são imunes. Inclusive livros importados, tá? A imunidade aplica até importação. Então não tem impostos sobre livros. Livros são caros? Alguns sim, Não. depende. Os de contabilidade, Opa. principalmente. Nossa, vou até pegar um livro aqui para vocês aqui, ó. Um livro de contabilidade. Esse livro aqui, ó, é um livro, para mim, ele é o melhor livro de contabilidade que existe, que é esse aqui, ó. Financial Accounting Theory, do William R. Scott, no qual ele fala de contabilidade, traz todas as análises financeiras juntamente com a disciplina de contabilidade. É muito bom esse livro. Ele traz, por exemplo, teoria dos jogos, ele traz diversas teorias que ganharam o Prêmio Nobel de Economia juntamente com a contabilidade. Então, assim, esse livro é sensacional. Depois pesquisem quanto custa esse livro na Amazon. Eu comprei ele há alguns anos atrás. Eu paguei, se não me engano, acho que R$400 em 2015 nesse livro. Esse livro, eu acho que hoje ele custa na Amazon R$1.200. R$1.200 um livro. Bom, todo mundo aqui concordou que é essencial. Todo mundo agora está sabendo que livros são imunes a impostos. Pela seletividade, gente, que vocês tanto estão defendendo aí com o evidente. A pergunta que fica é: há repasse dessa redução do custo para a gente? Não, Não. né? É o que a gente dá pra ver. Não. As pessoas compram esse livro? As que precisam sim, né? As que têm dinheiro e vão precisar. Sim. Não que eu tenho dinheiro, tá, gente? Eu sou pobre. Não vai, eu tô brincando, eu não sou pobre, mas eu não tô com essa disponibilidade toda, mas eu comprei porque eu precisava. Eu dou aula no curso de Ciências Contábeis, numa universidade de ponta, que é a Universidade Federal. Eu preciso estar muito bem preparado para dar aula para vocês, porque vocês são muito inteligentes. Se eu fosse um professor burro, vocês me matariam. Então, não há repasse desse custo. E eu continuo consumindo esse livro? Eu paguei, foi suado, suei para comprar esse livro. E comprei, porque eu preciso. Independentemente do repasse da redução do custo. Por causa de uma situação de economia, demanda e oferta, gente. Se tem oferta do produto, as pessoas estão comprando pelo preço que estão oferecendo, meu Deus, eles vão aumentar o preço, né? A gente sabe que o ponto de equilíbrio econômico ele vai se movimentar em conformidade. Olha, a Márcia colocou, a 8ª edição custa R$1.397 que custa esse livro. Eu não sei se é a 8ª edição, peraí, deixa eu ver. Esse meu é da 7ª, hein? Já saiu um novo, nem sabia que saiu um novo. 8ª edição, R$1.400. Isso é fora da realidade. Tem gente que compra? Tem. Você pode ter certeza que tem gente que compra. A repasse da redução do custo dos impostos? Não.
Não há, porque as pessoas compram apesar do livro custar R$ 1.397. Elas vão comprar. O livro está aí. E ele é essencial. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, aí a gente chega à seguinte questão. Quem pode comprar um livro de R$ 1.397? Vocês acham que é uma pessoa pobre ou uma pessoa classe média e classe rica? Classe média e classe rica. O pobre Ótimo. não vai comprar um livro desse preço. Não vai. Quem está se beneficiando? Os ricos. O rico. Perfeito. Essa é a ideia da reforma tributária. Professor, A reforma tributária ela vai tributar tudo. Eu não tenho essencialidade, porque pela lógica econômica e pela lógica do consumo e pela contabilidade de custo, contabilidade gerencial, não há como afirmar categoricamente que a redução de custo tributário pela essencialidade do produto redunda em redução de preço. Preço decorre de sensibilidade de mercado, e margem de lucratividade. Se eu quero ter uma margem de lucratividade, eu como empresário, é o preço que eu vou praticar. Aí depois tem a parte da sensibilidade do mercado. O mercado está recepcionando o preço que eu estou praticando? Não. Então eu vou, né, na elasticidade da demanda e oferta, reduz o preço, a gente tem o ponto de equilíbrio econômico vai para a esquerda. Né? Vocês lembram muito bem disso. Bom, estou lá ofertando o produto a R$10 e estou vendendo igual maluco. O que eu faço? Aumento o preço. Vou aumentando, até eu ver a sensibilidade do mercado. Tem um dado momento que o preço que eu pratico no produto que não é recebido pelo mercado mais. O mercado falou, opa, peraí, a partir de R$30 eu não vou pagar. O que o cara faz? Começa de novo a ajustar o preço. E aí ele vai sentindo a sensibilidade do mercado. Não é uma ciência exata, o preço do produto. O preço do produto é formado por uma parte pela gente, é formado por uma parte pela racionalidade econômica e outra parte de economia comportamental. Por exemplo, economia comportamental. E aí atinge vocês. Uma garrafa de vodka no Carrefour, Orloff, custa quanto? R$30? Não sei quanto custa. Na balada, quanto custa? Deve ser por aí, porque no mercado acho que é uns 15. No mercado acho que é uns R$20 no máximo. Uns 20. Na balada? Já... Paga menos de 100? Menos de 100, acho que sim. 100 Colocou no mudo, Giovana, desculpa. Mais de 100. Acho que na balada é as mais tops, mais de 100, né? Acho que o Orloff não... Mas vai, uns R$80 deve custar na balada. Por aí. Vai. Por aí. Então, olha que interessante. No supermercado custa 15, na balada custa 80. Quantas vezes vocês já devem ter fechado uma garrafa de vodka na balada? Por 80 conto? Várias, né? Eu mesmo já fiz isso, gente. Eu já fui jovem um dia. A aula está gravada. Estou me entregando aqui. Mas várias vezes, veja, olha que loucura, né? A questão é comportamental. Você está na balada, você quer beber lá, é R$80, você fala, bom, eu vou pagar, é a vida. Olha que interessante, gente. E o cara cobra R$80, não é porque o dono da balada é malvado. É porque sensibilidade de preço. Ele compra o produto por menos de R$15. É óbvio que ele não vai comprar no Carrefour. Ele já compra de um atacadista, né? Que vende provavelmente a R$8 essa garrafa de vodka aí, vai. R$8 por aí. E ele sabe que o supermercado é 15, mas ele vende na balada por 80 porque tem gente que paga. O custo dele foi R$8. Vamos colocar aí os custos. Um custo variável, R$8, mas vamos colocar aí outros custos variáveis, energia elétrica, tem que pagar o DJ que foi lá, tem que pagar não sei o quê, aí tem os custos fixos, que é aluguel do lugar, que o lugar não for dele, por aí e tal. Vamos colocar que para ele a garrafa de vodka custou R$15, vai, que ele duplicou o custo dessa garrafa de vodka, inserindo aí as despesas fixas, despesas variáveis, outros custos variáveis e custos fixos. Vamos colocar R$15 o preço unitário. Ele está cobrando 80. E as pessoas pagam. Porque vão pagar, gente. A partir do momento que ele parar de conseguir vender uma garrafa de vodka por R$80,
ele vai reduzir o preço. Então, a gente tem que parar de achar que redução de custo, ou seletividade tributária, ou redução de custo tributário para produtos supostamente essenciais, ou que naturalmente todo mundo entende como essencial, vai redundar em redução de preço para o consumidor. Nós não podemos ser ingênuos mais, vocês não podem ser ingênuos mais nesse sentido, porque vocês têm a vantagem de estar num curso que mescla economia, mescla contabilidade, que mescla administração. E eu não sei se vocês terão disciplina de marketing, mas eu tive quando eu fiz ciências contábeis, né, quando eu fiz a graduação há muitos anos atrás, e a disciplina de marketing trazia para a gente coisas sensacionais, assim, de vieses de comportamento. O marketing basicamente trabalha com análise comportamental econômica das pessoas. E tem exemplos sensacionais e lindos, assim, que eu poderia passar muito tempo passando para vocês, assim. Mas um deles para vocês verem como que as pessoas funcionam fora da racionalidade no seu dia a dia, é o clássico exemplo do Walmart, que descobriu um dia que teve uma infiltração em um dado supermercado nos Estados Unidos, que eles tiveram que retirar parte dos produtos que estavam sendo disponibilizados, que era cerveja. Eles tiveram que deslocar a cerveja para próximo da fralda. E, enfim, por problemas ali no local físico. E o que eles perceberam foi que meramente trocar a posição do produto próximo à fralda descartável, o que em tese não tem a menor lógica, fez com que aumentasse muito a venda da cerveja. Muito, vendesse demais a venda da cerveja. E eles ficaram extremamente intrigados. Eles, meu Deus, como assim, né? Como colocar fralda perto de cerveja faz vender mais cerveja, né? E aí eles foram pesquisar, né? O que eles conseguiram identificar foi o seguinte: geralmente, principalmente nos primeiros estágios de vida do bebê, ele fica muito sob os cuidados da mãe. A mãe que dá mamar, a mãe que fica mais próxima do bebê, né? E quem era a pessoa que ia lá comprar fralda descartável? Era o pai. E a hora que o pai ia lá de noite, madrugada, comprar fralda, ou no caminho de volta do trabalho, ou enfim, em algum dado momento comprar fralda, ele via, pô, tem cerveja, vou pegar cerveja também. O cara ia comprar fralda e via cerveja, e comprava os dois juntos, e aumentou muito. E hoje a gente vê mix de produtos no supermercado, por exemplo, que é puro marketing, que trabalha com a nossa análise comportamental. Pode observar, por exemplo, qualquer supermercado no Brasil, pelo menos, carvão está do lado de cerveja. Carvão está do lado da carne. Por quê? Eu vou comprar uma cerveja. Vou fazer um churrasquinho também. Aí você compra carvão e compra carne. Você sai lá, em vez de você comprar só cerveja, você compra tudo. E vai fazer um churrasco em casa. Então, o preço é influenciado pela essa sensibilidade de mercado. Não é só repasse de custo ou redução de custo que influencia. Agora, Giovana, o que é interessante, né? A gente pode ter um pouco de talvez aí de esperança, acho que a palavra certa seria esperança, é que se eu reduzo o custo tributário e se a margem de lucratividade de dado produto for muito alta, ele consegue dar respostas mais efetivas em relação à sensibilidade de mercado. Eu consigo permitir ao empresário reduzir os preços para o consumidor, porque eu dou maior margem de lucratividade para ele em relação à redução do custo tributário. Em dado momento, se a sensibilidade de mercado estiver muito baixa, ele vai reduzir o preço muito mais rápido do que produtos que possuem baixa margem de lucratividade. Vou dar um exemplo para vocês de um produto que possui baixíssima margem de lucratividade, que é cerveja. Cerveja tem uma ridícula margem de lucratividade. É basicamente economia de escala. Se ganha dinheiro vendendo muito. Se vender pouco, não ganha dinheiro. Tanto é que essas cervejarias artesanais cobram muito caro no produto. Porque eles produzem muito pouco. Então, a margem de lucratividade deles é mantida
porque o produto tem que ser caro, senão eles não ganham dinheiro, senão eles não conseguem pagar as contas. Já as grandes cervejarias, a margem é 0,5%. A gente está falando de 0,9%, que é a margem de lucratividade. Então, eles ganham vendendo muito. Aí tem que produzir muito. Aí tem que ter uma indústria enorme. E toda vez que tem aumento de arrecadação tributária, aumento de alíquota, aumento de tributos sobre cerveja, que basicamente todo mundo aqui vai responder que não é essencial, é muito sofrido para a indústria cervejeira, de grande escala, obviamente. Porque aí eu tenho um problema de repasse do custo para o consumidor, mas se eu também aumentar muito, o cara vai deixar de beber a Heineken, vai tomar Glacial, porque o cara não vai ficar sem cerveja. Então, assim, é muito complicado para certos tipos de indústria. E nesse ponto, se em algum dado momento tiver uma redução de carga tributária, pode ter certeza que a indústria cervejeira não vai repassar. Porque a margem de lucratividade deles é muito apertada. É muito apertada. Então, a única esperança que existe são para indústrias de alta margem de lucratividade, que a resposta da sensibilidade de mercado ela é muito automática. Obviamente, se não for um produto também de demanda inelástica, tá? Você queria fazer algum comentário, Giovana? Desculpa. Não, agora eu entendi a lógica já entendi a ideia. Captou a minha mensagem? Captei. Não, que bom, Giovana. Assim, eu acho interessante que a essencialidade para os doutrinadores do direito tributário é como se fosse assim, um ídolo, né, de ouro, um Buda de ouro. É lindo, não, você tem realmente que reduzir a carga tributária. Quando, na verdade, existem estudos estatísticos que mostram que a redução da carga tributária de produtos beneficia rico, beneficia quem tem capacidade de pagar mais. Que é o caso do livro que a gente comentou aqui agora. Que é o caso de certos produtos. Por exemplo, se eu tornar arroz, por exemplo, para a gente brasileiro, é um produto essencial, todo mundo de acordo, correto? Arroz e feijão. Sim, né? É um produto essencial, todo mundo de acordo. Quem for Sim, de acordo. se manifeste com a conta. Vocês sabiam que a alíquota do ICMS para produtos da cesta básica é mais baixo? É 7%? Sabia. Ótimo. E vocês acham o preço do arroz caro? Deu uma É caro, aumentada né, esse gente? Me tempo ajuda atrás, aí. deu. Sim. Arroz é caro. Arroz é caro. E o mais interessante, quando eu defino uma redução de carga tributária para um produto, eu defino para o produto NCM, tá? Nomenclatura Comum do Mercosul. Todo mundo sabe o que é NCM, né? Todo produto tem um código específico que é só daquele produto. Muito bem. Dentre esses produtos, o arroz. O arroz tem alíquota mais baixa. Olha que interessante. O benefício da redução da alíquota do ICMS para o arroz afeta o arroz de qualidade ruim e o arroz de qualidade boa. O caro, sei lá, tijuão, prato fino, essas coisas aí. São arroz mais caros. Ambos os produtos têm o mesmo benefício, porque eu não posso diferenciar. Eu não posso chegar e falar, eu vou só te dar o benefício para o arroz Xing Ling. Não, o benefício é pro arroz. Pro arroz. Além do arroz mais caro ser beneficiado pela redução da carga tributária, arroz extremamente caro é beneficiado pela redução da carga tributária. Por exemplo, o arroz italiano para risoto. Porque ele é arroz. O arroz importado italiano, que uma caixinha custa 50 conto, ele é beneficiado do mesmo jeito com a redução da alíquota do arroz, porque eu tenho que reduzir a alíquota do arroz. Eu não posso dar benefício para o arroz da fábrica tal. Eu não posso dar benefício para o arroz agulhinha. Porque o NCM do arroz agulhinha e do arroz de risoto é o mesmo. É arroz. Ponto. Agora, um tem uma funcionalidade. Um tem mais carboidrato, que dá cremosidade para a preparação do prato do risoto. E aí eu sei disso que eu gosto de cozinhar, tá, gente? Mas enfim.
Então, assim, agora, quem compra o arroz italiano de R$ 50? É o pobre rico. ou é o rico? É o O rico. rico. E eu estou dando benefício para quem? Pro rico. Rico. Agora, ótimo, quero fazer políticas públicas para o pobre. Arrecado todo o tributo de todo mundo, do rico, do pobre, não dou benefício para ninguém, e depois faço política pública com arrecadação. Aumento o salário família, tem políticas que são super interessantes, aplicáveis em outros países, que é o pobre que compra produtos, ele tem um cadastro e ele tem mais crédito de restituição de impostos incidentes sobre consumo. É como se, por exemplo, Nota Fiscal Paulista deixasse de dar crédito de ICMS na compra da Ferrari e dar crédito de ICMS para o cara que compra o arroz agulhinha de terceira qualidade. Eu arrecado, mas depois eu devolvo para o pobre. Eu tenho meios de fazer isso. Ou eu posso dar crédito para ele poder usar para produtos de consumo. Ele pagou caro no ICMS, no arroz de baixa qualidade. Pagou. Mas depois o Estado vem e devolve esse ICMS, esse imposto, não é ICMS, né? Agora vai ser um IVA, né? O Estado vai e devolve para esse cara. O cara que é cadastrado no Bolsa Família, automaticamente ele é devolvido um percentual do imposto incidente sobre a compra dele para ele, num cartão que ele pode comprar produtos de consumo, de gênero que ele precisa. Mas arrecada, gente. Arrecada. Não faça essa seletividade. Se você fizer a seletividade, vai beneficiar rico. Sempre. Sempre vai beneficiar rico. Energia elétrica é essencial. Bom, vamos reduzir o imposto sobre energia elétrica. Vamos, vai beneficiar o pobre. Quem consome mais energia elétrica? Rico ou pobre? Rico. Rico. Claro que é o rico. Rico consome muito mais energia elétrica do que o pobre. Quem está se beneficiando, no fim das contas, com uma redução de arrecadação tributária sobre energia elétrica? O rico ou o pobre? O rico. Então, tributação sobre consumo não pode ser reduzida em caráter de essencialidade, porque não existe correlação imediata entre redução de custo de produto e redução do preço do produto para o consumidor final. Em contabilidade de custo, a gente vê isso. Se qualquer redução de custo que você obtiver aumenta a margem de lucratividade, é a mesma coisa para o tributo, ele não é tratado diferente, a gente não pode tratar isso de forma diferente. Bom, respondendo algumas perguntas, já que a gente está avançado, né? Margem de lucro do arroz é alta? Não consigo ter noção. O normal, não o italiano. Bom, o italiano tem uma margem de lucratividade sensacional. A margem de lucratividade do arroz é alta, tá? Porque a gente está falando de produtos agrícolas. Produtos agrícolas são altamente beneficiados no Brasil. Vejam que interessante, hein? Os produtos agrícolas praticamente não pagam impostos no Brasil. E são caros, né? São muito caros, né? Extremamente caros. É difícil. Quero comprar um bife para fazer hoje. Carne é caro, todo mundo sabe que carne é muito caro. E são altamente beneficiados em termos de arrecadação tributária. Então, praticamente não se cobra tributo de produto agropecuário no Brasil. Então, a margem de lucro do arroz é altíssima. A produção de grão, a margem de lucro é alta. Fora que a grande vantagem dos produtos agropecuários é que, para obter financiamento com instituições financeiras, a taxa de juros para eles é ridiculamente baixa. Por isso que raramente empresas agropecuárias abrem capital, porque para eles é melhor ter capital fechado e ter capital de terceiros advindo de instituição financeira, que basicamente vem de financiamento do BNDES, do que eu abrir o mercado de ações e captar esses recursos no mercado acionário. Vale a pena manter fechado, porque a taxa de juros é muito, muito baixa. Então, eles são altamente beneficiados, a margem de lucro é muito alta. E a Ara perguntou, você acredita que isso de fato vai acontecer, professor, esse repasse de arrecadação? Yara,
o que eu quis dizer, na verdade, é o seguinte. Como nós estamos em suposta intenção de beneficiar os pobres, reduzindo a arrecadação tributária sobre produtos de consumo, a gente acaba tendo um downside brutal de deixar de tributar o rico. Logo, é um modelo falho, é um modelo que a gente já sabe que não dá certo. Se eu não posso fazer política pública com tributo, vamos arrecadar e depois a gente faz a política pública. Agora, se eu acredito que isso de fato vai acontecer, não sei, Yara. O nosso país ele tem uma expertise sensacional em ser ineficiente. Ele é um dos melhores do mundo em ineficiência absoluta de transferência de renda. Mas, pelo menos, a gente vai estar tributando o rico, né? Pelo menos a gente vai estar auxiliando o Estado. Pelo menos, se a gente aumentar essa carga tributária no consumo do rico, pode ser que a gente não precise aumentar a carga tributária em outros setores, como, por exemplo, tributação sobre a renda, como contribuições previdenciárias, contribuições sociais e por aí vai. Então, eu prefiro que isso aconteça. Eu prefiro que esse seja o modelo adotado. E a briga pela transferência, né, de recursos, criando modelos que possam dar certo, basta que nós, cidadãos, exigimos esse comportamento dos nossos governantes, né? Cabe a gente a votar em políticos que apresentam esse tipo de proposta. Ou, no mínimo, que façamos pressão para os políticos que lá estão, ou pelo menos a equipe econômica do Ministério da Economia, que deem esse projeto, que façam isso. E o governo federal pode fazer isso de forma direta através do aumento do repasse do Bolsa Família. Já é um passo. Já é um passo ele falar, olha, eu estou aumentando a arrecadação de produtos dos ricos, que são produtos de consumo que são supérfluos, vamos assim dizer, como a alíquota flat, uma alíquota única de IVA, e isso vai redundar para os pobres, através de uma política pública de repasse, com o aumento do Bolsa Família. Os recursos vão advir do aumento da arrecadação tributária dos ricos. Ponto. O governo pode fazer isso de forma unilateral, o governo federal. Dá para fazer. Tem meios que são rápidos de fazer. Tem outros meios que talvez sejam um pouco mais lentos. Por exemplo, esse modelo que eu sugeri, em que o pobre compra e aí o governo transfere essa carga tributária através de crédito num cartão para as pessoas mais pobres. E ela pode usar esse cartão como cartão de débito para comprar gêneros alimentícios, né? Isso dependeria talvez de uma coordenação um pouco maior entre governo federal, governo estadual, governo municipal, juntamente com meios de pagamento, que é um outro tipo de indústria, né, que são os meios de pagamento. Então, precisaria de uma coordenação um pouco maior, talvez esse tipo de sugestão, que é uma transferência direta e vinculada ao consumo do pobre, que o pobre consumiu, na hora ele tem restrição do imposto, que faz com que retorne para ele consumir mais, para mim é um modelo lindo, é um modelo sensacional, porque aí não depende de lobby ou de governos populistas em relação ao Bolsa Família. Para mim, esse modelo de transferência imediata é o melhor modelo que tem. E é utilizado em alguns países, tá? Mas, enfim, eu acho que a lição que fica para a gente é nas escolhas dos nossos políticos ao transmitir, talvez, esses projetos que tenham um cunho mais interessante. E, obviamente, sem demagogia, e tratando dos temas de uma forma científica. Como a abordagem que eu trouxe aqui para vocês, para a gente chegar a algumas conclusões em comum, precisou de uma certa base muito grande de vocês, que é conhecimento em contabilidade, conhecimento em economia, conhecimento em um monte de áreas, que no fim das contas a gente fez um conjugado aqui,
para chegar a algumas conclusões. Inclusive, eu utilizei parâmetros que são trabalhados em revistas científicas, né, com estudos sérios, etc. E tal. Mas, enfim, a gente tem que ter esperança, tá, Yara? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação, enfim? Não? Tranquilo, professor. Tá, tranquilo. Tranquilo? Tudo certo? Tem alguma dúvida, algum ponto que queria colocar? Não? Então, ótimo. Bom, vou parar aqui a gravação.